O Com a Câmara na cidade de hoje vai tratar sobre o potencial da capital gaúcha para a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias. Atualmente, Porto Alegre conta com mais de 400 startups, hubs temáticos e parques tecnológicos. Um verdadeiro polo de oportunidade e criatividade. Você vai conhecer algumas iniciativas e como o Legislativo pode contribuir com o setor, especialmente na busca de soluções para a cidade, em áreas como a saúde, cultura e educação. Fique com a gente! A inovação faz parte da evolução da sociedade. Albert Einstein que o diga. Não é à toa que o gênio da física e da matemática é fonte de inspiração para muita gente. Mas uma ideia inovadora não precisa ser algo parecido com a teoria da relatividade, por exemplo, fenômeno que explica a expansão do universo, o movimento dos planetas e a existência de buracos negros. Uma inovação pode surgir de uma ideia simples, que pode melhorar a vida da gente. Exemplo disso é a startup Hopeful Brasil. A empresa desenvolve plataformas educacionais e oferece produtos e serviços para que as pessoas e as instituições saibam o que fazer antes, durante e depois de um desastre. Fundamental dentro de um episódio de desastre para o cidadão ou até para os órgãos que não são envolvidos na assistência é saber o que fazer. É saber o que fazer antes para evitar a ocorrência de um desastre, durante para sobreviver ou reduzir danos e depois para reconstruir. Tendo claro isso, a Hopeful ela começou a se posicionar como uma startup que busca oferecer para indivíduos e instituições conhecimento. Para instituições, a gente se organizou na oferta de serviços e para indivíduos, nós iremos lançar no segundo semestre, no mês de outubro, que é o Dia Internacional de Redução de Riscos de Desastres, a nossa escola, a Escola Hopeful de Educação em Desastres, onde qualquer cidadão vai ter a oportunidade de participar de cursos, se envolver em treinamento, participar de simulados, para ele estar preparado para evitar um desastre, para sobreviver a um desastre e para saber o que fazer depois dessa experiência. Desde 2017, a Hopeful está inserida no Tecnopuc, o Parque Científico e Tecnológico da PUC-RS. Por aqui, a Abner utiliza o espaço para desenvolver os conteúdos e compartilhar conhecimento científico com os clientes. Então, a gente poder desenvolver essa sensibilidade para as pessoas em que elas vão atuar, por exemplo, vazamento de gás dentro de casa, em que é algo que é simples, é muito próximo das pessoas, a algo um pouco mais complexo, por exemplo, colapso de estrutura, que eu brinco que todo mundo deveria ter pelo menos um apito, que é uma ferramenta fundamental se tu passar por uma experiência dessa, que tu pode, em determinadas circunstâncias, auxiliar as equipes de resgate usando esse apito. Então são coisas pequenas e fundamentais. Além da Hopeful, o Tecnopuc conta com mais de 170 empresas espalhadas pelo espaço. São mais de 7.000 pessoas conectadas em um ecossistema colaborativo em busca das melhores soluções para a cidade. E essa interação com a sociedade também passa pelo apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico. O incentivo para quem tem uma ideia e pode ajudar em momentos de crise, como no caso da pandemia da Covid-19. No momento crítico da pandemia, essa unidade universitária da PUC-RS desenvolveu máscaras de proteção contra a Covid e distribuiu gratuitamente o material para vários hospitais da capital e do interior do estado. Outro exemplo foi esse pequeno catéter nasal, que ajudou muitos pacientes a não serem entubados. Numa peça como essa, que é um conector, que é um catéter nasal de alto fluxo, que potencializa a ventilação para pacientes sujeitos à Covid, a gente tem uma chance de mitigar, de reduzir
a intubação desse paciente entre 30% a 40% dos casos. Então a gente achou que isso naquele momento era algo que valeria uma dedicação muito intensa, o desenvolvimento de uma peça que tem uma origem na rede de inovação da universidade, que é, na verdade, gerenciada pelo Tecnopuc, a rede Nova PUC, e que ali estamos todos, agentes de inovação de todas as unidades da universidade. O IDEA conta com vários laboratórios que produzem diversos outros produtos para as empresas, equipamentos que também podem ser utilizados gratuitamente pela comunidade externa. Uma vez por semana, o Centro de Apoio abre as portas para os interessados desenvolverem suas ideias. E todo esse ecossistema colaborativo vem de uma longa história de estratégias e incentivos de universidades, empresas e também do poder público. Bom, e para entender essa história, eu estou aqui com o superintendente de inovação da PUC e também aqui do Tecnopuc, o professor Jorge Aldi. Professor, Porto Alegre, com 250 anos de história completados em março, realmente pode comemorar uma história que foi de muitas estratégias que hoje a gente está colhendo frutos já desse trabalho? Sem dúvida. Se a gente focar na área de inovação, de empreendedorismo, os primeiros movimentos ecossistêmicos que a gente faz aqui na nossa cidade são da década de 90. Né? Em meados da década de 90 surge o projeto Porto Alegre Tecnópole, que reúne uma série de atores, universidades, governo governo estadual, governo municipal, SEBRAE, CUT, né? No Federação das Indústrias, Federação, PUC, URGS e Unicinos, num primeiro movimento ecossistêmico que visava transformar Porto Alegre numa tecnópole, né? Inspirada num modelo francês. Depois nós temos uma segunda onda, vamos dizer assim, um segundo ciclo nos anos 2000, num movimento chamado CIT, né? Que é um movimento assim, que visava transformar a cidade, a questão da inovação, a questão da tecnologia e do empreendedorismo, já de inspiração mais americana, Vale do Silício, né, envolvia empresários, né, liderado por empresários. Na década de 2010, a gente tem uma terceira onda, quando na cidade de Porto Alegre, a nível de governo, se cria um gabinete de inovação, na realidade uma agência de inovação, dentro de um contexto bastante moderno, de atuação da cidade com relação à inovação no processo de desenvolvimento, e até esse quarto momento, esse quarto ciclo que eu diria, que é o surgimento da Aliança para a Inovação de Porto Alegre, unindo PUC, URGS e Unicinos, e o Pacto Alegre, que é o grande projeto que nos une a todos e que tem por foco, né, tem por objetivo central transformar Porto Alegre num ecossistema de inovação de classe mundial, né? Em entrevista ao programa Porto Alegre em Debate da TV Câmara, o secretário de Inovação da capital disse que o município vive um novo momento. Segundo Luiz Carlos Pinto, o poder público tem incentivado o empreendedorismo e facilitado a abertura dos negócios. Porque muitas das economias, elas travaram no século XX, esse era o medo de alguma maneira, né? Ou seja, não são mais as fórmulas que deram sucesso no século passado que vão ser as que vão levar as cidades a serem relevantes nesse novo momento, né, exponencial do século XXI. Então todo esse trabalho que vem sendo feito, que agora de alguma forma transborda, né, e começa a atrair olhares no South Summit, ele é extremamente importante para o futuro da cidade, né? E a gente tem justamente a questão da diversidade, né? E a gente teve notícias, por exemplo, o Onovolab está vindo agora se posicionar, uma ação que foi extremamente transformadora lá, né, em São Carlos, né, e vem para Porto Alegre. A gente tem um hub agora que se estabelece no 4º distrito, especializado na parte mais de sustentabilidade, com reciclagem de materiais, nascido de empreendedoras que nasceram dentro da universidade, desenvolveram negócios e agora agregam outros negócios em torno deles. Isso tudo dá essa efervescência que hoje é sentida e que faz com que as pessoas apostem em Porto Alegre. A Câmara Municipal aprovou alguns projetos de lei que facilitam a atuação das startups aqui na cidade. Uma delas institui o sandbox regulatório. A legislação permite que as empresas possam testar seus produtos e serviços com menos burocracia e mais competitividade. A proposta é de autoria do vereador Felipe Camusato, do Partido Novo.
Porto Alegre foi uma das primeiras cidades do Brasil a aprovar essa regulamentação. Está lá na Secretaria para fazer o decreto, para sair a qualquer momento o decreto regulamentador, mas nos coloca como a maior cidade no país, agora assim que saiu o decreto, que tem esse ambiente regulatório diferenciado para quem quer fazer prototipagem, experimentos, enfim, inovações disruptivas, que antes recebia, né, um caloroso não, né, da nossa prefeitura, porque não tinha previsão legal para aquela atividade, para aquele experimento, então era obrigado pela tua iniciativa, mas aqui não vai dar. E aí a pessoa, o empreendedor, buscava outro lugar. Um outro mecanismo super importante são, junto com o Sandbox, né, que o que ele permite? Ele permite que eu abra para testes de soluções inovadoras, retirando inclusive algumas regulamentações, né, que poderiam atravancar, digamos, o teste. Então ele assim, é o que a China utilizou em algum momento, é o que Israel utilizou em algum momento, né, para pegar todos os espectros possíveis, né, ou seja, é o que os países que conseguiram ser ágeis utilizaram em algum momento, dizer, cara, para um teste inovador, eu não quero ter toda a minha carga regulatória tradicional, entendeu? Por quê? Porque eu estou fazendo um teste, eu quero ainda saber se isso funciona. Na verdade, é o poder público tirar cada vez mais as amarras sobre esses empreendimentos. O novo projeto do Mais 4D, que na verdade funciona quase que como um plano diretor para o 4º Distrito, que será apresentado aqui na Câmara, esperamos ainda no mês de abril, ele terá aí, além da questão do incentivo à indústria da construção civil, que é a que mais emprega, gera emprego e renda em todo o país, fazendo com que ali os construtores queiram fazer novos empreendimentos, com flexibilização de índices construtivos, de mesclar também o comércio com o residencial, mas também haverá uma questão tributária, de incentivos, benefícios tributários, justamente para que essas empresas de tecnologia, também esses hubs de inovação, espaços de coworking, possam ali se instalar. A vereadora Karen Santos, do PSOL, que atualmente é vice-presidente da Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação do Legislativo, pondera esse desenvolvimento gerado pelas empresas. Porto Alegre é a capital mais bem sucedida no sentido de investimentos, de negócios. Que tipo de emprego esses negócios vêm gerando, né? Porque para nós também interessa ter emprego na área de tecnologia, na área da indústria, na área de produção de mercadorias que o nosso povo precisa consumir, que normalmente consome de fora, a preço de dólar, e isso não gera capital, isso não deixa tecnologia acumulada dentro do nosso território. É esses balanços assim, que eu acho que é interessante a gente ter, não só empreendedorismo na área de serviços, né, na área do atendimento, na área da comida, na área dos serviços de circulação de mercadoria, né? A gente quer um tipo de empreendedorismo que gere tecnologia de ponta, emprego, indústria, para que a gente consiga acessar o que tem de ponta no mundo, internet das coisas, indústria 4.0. Existem dois mundos, de fato, na nossa cidade, e isso é verdade para o Brasil inteiro, não é uma exclusividade de Porto Alegre, daquele que compreende a inovação, tem a qualificação técnica, está no meio de pessoas que falam essa linguagem, e um outro mundo que está desconectado disso, que ainda tem a dificuldade de conseguir se alfabetizar, conseguir ter a sua formação de ensino básico, conseguir ter acesso a recursos para conseguir deslanchar. E às vezes às vezes não, né? E o desafio é como é que você conecta esses dois mundos e permite que esse conhecimento que está aqui, muito concentrado em alguns grupos, ele permeie, né, para outras camadas da população, e a gente consiga, né, de forma geral, que toda a sociedade evolua. E o que pode diminuir essa desigualdade é oportunizar que as pessoas das camadas populares também possam empreender. A Besouro, a agência de fomento social, tem desenvolvido um trabalho aí bem forte nesse sentido. O Vinícius vai explicar para a gente a importância desse trabalho, Vinícius, e o que vocês conseguem fazer para ajudar as pessoas que querem empreender e não têm muito dinheiro. Bom, o nosso trabalho junto ao município de Porto Alegre é colocar essas pessoas em evidência para que elas possam, através do sonho e da percepção do que elas gostam de fato de fazer, transformar isso em algo palpável e monetário. Porque qualquer pessoa pode empreender. Empreender não é só para pessoas que têm recurso, que têm crédito no banco, não, é também para pessoas que têm uma vontade, têm alguma coisa, alguma ferramenta em casa e que pode transformar dessa ferramenta dinheiro. Mas para isso, é claro, é muito importante planejamento. E aí é onde entra a Besouro, que organiza a forma de pensar dessas pessoas, mesmo que estejam em situação de vulnerabilidade social, para que elas consigam, mesmo que de forma incipiente e ainda sem tanto conhecimento técnico das ferramentas da administração, começar uma iniciativa produtiva e transformar essa iniciativa produtiva num negócio futuramente. O Cine estava com uma fila quilométrica, né, de pessoas
procurando emprego. Nesse último concurso que teve para contratadas de higienização e limpeza nas escolas da rede do município, foram 10 mil mulheres inscritas, né? Então a gente tem um déficit muito grande assim, de emprego por povo batalhador. E demanda tem. Falta professor na escola, falta médico no posto, falta assistente social, falta trabalhadores para as frentes de trabalho, né, para poda, pintar meio fio, para capina, falta engenheiros técnicos para as instituições como o DEMAI, para expandir a rede de esgoto e drenagem, para quando chova a cidade não fique embaixo d'água. Essa perspectiva de emprego, de concurso público, de contratos, nós não vemos se expandir na nossa cidade, assim, sabe? Então, que tipo de emprego, que tipo de segmento vem se beneficiando desses negócios, né? E dessa propaganda toda em relação a esse ranking, assim, que foi divulgado em relação ao empreendedorismo. Empreendedorismo precário para nós não serve. Já passou o tempo da gente investir no empoderamento dos próprios movimentos dos bairros, dos locais, dos nichos, terem assim as ferramentas que passam pela educação. Não é só fornecer um equipamento, não é só fornecer uma internet, né? É também fazer o entendimento dessas pessoas de como lidar com os dados, né? Tanto para uma sinaleira, mas também para fazer um melhor aproveitamento de recursos investidos num local específico, né? Geograficamente falando. Todas essas coisas dependem de alguém abrir mão de um modelo que já existe atualmente e que trabalha poder, recurso e outras questões, e entender que esse empoderamento geral é positivo para o todo, né? E que é fundamental para a gente avançar como sociedade para algo mais sustentável. A resolução dos problemas, seja da qualidade de vida, como tu colocas, e principalmente das desigualdades sociais que nós vivemos na nossa cidade, no estado e no país, o vetor de solução disso é, sem sombra de dúvida, do meu ponto de vista, a educação. Então, para mim, o maior desafio da inovação para o futuro é a educação, é promovermos uma verdadeira transformação no modelo educacional que nós temos. E o que pode contribuir para o início dessa transformação são as Olimpíadas da Inovação. No início de abril, 3 escolas da rede municipal de Porto Alegre foram escolhidas pela Prefeitura para iniciar um projeto piloto de novas ideias e empreendedorismo. 50 alunos do 9º ano do ensino fundamental participaram da ação. A escola Saint-Hilaire, que fica na Lomba do Pinheiro, participou da Olimpíada. Nesse dia surgiram muitas ideias legais, por exemplo, projetos voltados para a saúde mental, propostas voltadas, por exemplo, para a diminuição de impostos, para que pequenos empreendedores consigam ter acesso a recursos, né, e a espaços para poder empreender, né. Então, são os estudantes pensando em propostas para suas comunidades, para a cidade, né, para realmente inovar a cidade, né? Então, eu acredito que a Olimpíada aposta nessa ideia de inovação e não como trazer velhas práticas, assim, né? E de uma forma mais bonitinha. Não, é de trazer as práticas que as crianças, os alunos, as alunas estão produzindo nas suas comunidades, né? Para dar visibilidade para essas propostas e que alcance toda a cidade, né? Ideias que podem surgir de um problema local e mudar a realidade de toda a população. Conforme o secretário municipal de Inovação, a Prefeitura já tem se articulado para implementar novas soluções no dia a dia da cidade. A gente já está trabalhando com desafios importantes para a gente poder agilizar algumas soluções importantes na área do DEMAI, na área, por exemplo, da habitação, entendeu? Que são como trazer essa energia criativa para a gente poder colocar soluções. Nós criamos um comitê que está todo preocupado com essa questão do governo digital, do governo na palma da mão, né? E a gente deve ter ações importantes, mais articuladas, mostrando coisas que estão acontecendo lá no monitoramento da cidade, coisas que estão acontecendo na transparência, como foi dito aqui, né? Que estão trabalhando muito para a gente poder ter uma central do cidadão cada vez mais digital, que faça com que as pessoas não tenham que se deslocar para acessar os serviços públicos. Geralmente a gente pensa em inovação e sempre associa a tecnologia, sim, acho que a gente tem que associar, né? A gente está se projetando no futuro e para o futuro a tecnologia está presente, né? Então a gente associa sempre, mas também quando a gente pensa em inovar é a partir de onde a gente vive, né? E transformar porque muitas vezes, sempre foi assim, aqui nunca teve uma praça, aqui nunca teve um teatro, então inovar também a partir da própria realidade, né?
de pensar em propostas que a comunidade se mobilize e crie pertencimento por aquilo que elas mesmas estão, né, que as pessoas daquele território estão construindo. Uma micro, de uma nano ideia, de um nano negócio, essa pessoa percebe que ela é capaz. Aí, no momento que a gente quebra a barreira de que ela compreende sozinha, de que ela é capaz de empreender, aí ela começa a buscar oportunidades e surgem produtos ou serviços inovadores, e a partir dessa característica de negócios micro e com inovação, essas pessoas passam a pensar também em bases tecnológicas e como utilizar a tecnologia para fazer produtos ou serviços que vão desenvolver soluções em escala para a população. Além da educação, a inovação também pode contribuir para expandir a arte e a cultura. No 4º distrito, a Fábrica do Futuro oferece um espaço para diversos negócios e iniciativas de impacto. Então hoje a gente tem um prédio interativo, todo coordenado por uma central que também coordena museus tecnológicos pelo mundo inteiro, né? E aí a gente pode tanto interagir fazendo com que todos os espaços, que a gente tem mais ou menos 4.000 metros quadrados aqui na fábrica, possam ser estúdios de produção ou espaço para eventos, né? A gente faz palestras, cursos, workshops também. E quem entra aqui na Fábrica do Futuro já se depara com um espaço super grandioso aqui, à disposição de várias empresas também, vários artistas, para poder usar na prática aí essa tecnologia. E um exemplo desses aqui é essa sala imersiva, que quem vai explicar para a gente aqui é a Aline. Explicar, Aline, para a gente aqui que sala é essa e como ela ajuda também as empresas a poder estimular o seu negócio. Sim, essa aqui é a 240, ela é uma sala de projeção, né, onde a gente consegue trabalhar todas as paredes da sala com esse tipo de tecnologia, né, e a gente consegue produzir conteúdo audiovisual e também fazer a transmissão de lives utilizando o nosso sistema de streaming. Então a gente consegue trabalhar nessa transição de cenários, fazendo com que isso interaja, né, com as pessoas que estão presentes na sala, e isso se torna uma experiência bem sensorial mesmo, né? Na última edição do Porto Alegre em Cena, uma videoinstalação do Reino Unido utilizou a projeção de uma sala imersiva para abordar as realidades virtuais. Estas fotos foram tiradas em outro local, mas demonstram como seria a experiência na sala imersiva da fábrica. Por aqui, também é possível encontrar um dos maiores estúdios da América Latina para a gravação de audiovisual e experimentações criativas. Aqui te fomenta a crescer, porque tu sempre vê o colega do lado te perguntar como é que tu tá crescendo, como tá o teu negócio, se tu quer alguma ajuda. Essa colaboração, cara, ela é fundamental em qualquer processo empresarial. Isso é a sociedade sempre precisa estar em comunicação um com o outro, né, para te poder crescer. O conhecimento não existe só para ti, existe se tu divide ele, assim como outras coisas da vida, né? Então isso fundamentalmente na empresa, no entendimento de inovação, é fundamental. Tu ter essa colaboração, essa parceria, essa troca de ideia, esses movimentos, esses workshops. Tu tá sempre envolvido. Pô, a gente tem a Audioporto aqui, que é a maior gravadora de música da América Latina. Tu tá envolvido com essa galera. Tem gente do cinema aqui, tinha gente da Disney semana passada aqui, que sai fora do eixo gaúcho, a gente consegue expandir e ainda manter a nossa forma de trabalhar. Que às vezes eu acho que falta isso um pouco no nosso desenvolvimento, nos nossos empreendedores. Talvez a faculdade não prepare tanto para o empreendedorismo dessa forma. Eu vejo uma oportunidade muito grande de Porto Alegre se desenvolver num ambiente mais tecnológico também. Outras grandes cidades se desenvolveram em décadas passadas, onde o raciocínio em relação à circulação pública, ao uso de serviços dentro da cidade, ele não tinha os dados que a gente pode ter hoje. E não tinha a forma, de uma certa forma, mais inteligente que se pode ter hoje à disposição para o desenvolvimento da cidade nos próximos 20, 30, 40 anos. Então são oportunidades enormes, né? Tanto Porto Alegre é um polo também de solução de saúde, né? Porto Alegre, o Rio Grande do Sul é o maior polo de produção de games do Brasil, né? Muito organizado já faz algum tempo, poucas pessoas sabem, mas é um mercado de
muitos milhões de reais que caem na nossa economia por causa desse movimento, né? Quando você tem um ambiente de formação de mão de obra intelectual diferenciado e massificado, num lugar onde existe custos competitivos para a instalação, que agora tem um aeroporto que vai conectar internacionalmente a cidade com o mundo, onde tem um agro forte, né, quase 50% do PIB gaúcho do agro, num país que tem uma tradição e um certo protagonismo mundial pelo seu agronegócio. Nós temos uma grande janela de oportunidade de que esse setor de inovação não apenas ajude no aumento de produtividade de serviços, produtos Brasil afora, como também ajude o agro brasileiro a superar, já tem sido um grande destaque mundial, mas superar ainda mais os seus recordes de produtividade, de inovação e gestão desse setor. Que tipo de desenvolvimento nós queremos para a nossa cidade, que tipo de emprego nós temos que gerar, isso é uma discussão em âmbito de um projeto econômico e político para o Brasil. Isso deveria ser pauta agora, inclusive nas eleições, né, que nós vamos ter esse ano. E eu não vejo essa disposição, nem da esquerda nem da direita, de encabeçar uma discussão sobre o projeto, né, de como a gente alia essas startups a um programa que modifica a nossa base produtiva, que hoje é agronegócio, né, não temos indústria, estamos passando por um processo de desindustrialização e nas áreas de serviços, esse boom tecnológico vem substituindo cada vez mais o trabalhador. Né? Vem substituindo o atendente pela internet das coisas, pelo atendimento digital, vem substituindo o cobrador pela maquininha, vem substituindo o guardador de carro pelo paquímetro. O pessoal às vezes diz, a gente inova, estamos extinguindo postos de trabalho, né? Vamos inovar no transporte público, não vai ter mais, por exemplo, motoristas de ônibus, os ônibus vão se autodirigir, né? Bom, essa é uma realidade, mas ao mesmo tempo muitos outros empregos são criados e é por isso que a gente precisa preparar a nossa cidade para que seja um polo gerador de emprego na área da inovação. E diante de todo este cenário, em maio, Porto Alegre ganha visibilidade mundial com a vinda de uma das maiores feiras internacionais de inovação, a South Summit. Uma oportunidade para a capital ampliar ainda mais a sua atuação e prospectar novos modelos de negócio. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das redes sociais. Mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.